Amados, nós continuamos aí nos nossos meses da estação. Qual estação nós estamos? Cultivo. E o que nós fazemos na estação cultivo? Evangelizamos. Um dia desse eu perguntei para a liderança, né? O que nós fazemos na estação cultivo? Aí cultivamos. Também, né? E nós então vamos continuar falando sobre isso, falando sobre como alcançar nossos amigos, como alcançar aquelas pessoas que estão à nossa volta, levando a palavra que traz a salvação, levando a palavra que realmente muda o coração das pessoas e que realmente muda a vida das pessoas. Eu estava ouvindo aqui os louvores e falando: Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é? O nosso Deus é vivo, gente. Isso, numa igreja diferente, quando eu dissesse isso, nosso Deus é vivo, essa igreja pegava fogo, amém? O nosso Deus é vivo. Não é igual estão lá dizendo naquela escola de samba que o nosso Deus é um Deus que o diabo venceu. Olha que loucura! O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que vai voltar. E nós precisamos urgentemente entender qual é a nossa missão aqui na terra. Por que nós estamos aqui? E tem várias coisas que têm tirado a nossa atenção, têm tirado o nosso foco, e nós estamos agora nessa estação cultivo, tentando relembrar a igreja dos motivos do porquê o Senhor foi lá e te resgatou. Amém? E é por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João 15. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí em João, que nós vamos movimentar aí nesses versículos. Ora, gente, a mensagem do Evangelho é revolucionária. Eu digo isso porque 12 homens, o Senhor Jesus alcançou 12 homens, e por causa daqueles 12 homens, hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor. Hoje nós estamos aqui porque Ele conseguiu incendiar o coração de 12 homens para que eles levassem o Evangelho a toda criatura. E olha, e todo dia nós somos bombardeados por notícias ruins que têm tirado o nosso foco daquilo que o Senhor tem. Eu costumo dizer que a gente não pode impedir que as más notícias cheguem até a gente, mas a gente pode sim mostrar como nós vamos reagir a essas más notícias. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra, nós temos o Evangelho. O pastor Joelson acabou de dizer aqui que nós precisamos estudar mais da palavra de Deus, nós precisamos decorar, colocar no nosso coração a palavra de Deus, porque é ela que vai me dar força, é ela que vai me dar todo o entendimento para poder vencer as batalhas do dia a dia. Eu não vou ser convencido de que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas o nosso Senhor disse que Ele venceu o mundo, amém? O mundo pode dizer que não há solução para aquele seu parente, para aquele seu amigo. Talvez até você mesmo já desacreditou nele, mas o próprio Senhor Jesus disse que Ele veio para todos, e há solução para todos. Agora, essa palavra precisa chegar ao coração dessas pessoas. Em João 15, o fruto espiritual, é interessante porque eu lendo essa passagem, eu percebi que para que a gente pudesse viver dessa palavra, para que a gente pudesse levar essa palavra, não é como se a gente tivesse traçando um plano do tipo: porque para ganhar essa pessoa eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu entendi que nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, e através desse relacionamento com o Senhor, Ele vai nos levar àquelas pessoas que Ele vai alcançar, porque a palavra de Deus é clara de que eu alcancei vocês, foi eu que alcancei vocês. Nós vamos aprender isso hoje em João, e é interessante porque lendo esse texto, me fez pensar no fruto espiritual, mas me fez pensar também no fruto, né, nos frutos que nós temos como marido e mulher, por exemplo. Para que eu e a Vanessa tivéssemos filhos, nós nos encontramos, e eu acho interessante porque eu não fiquei pensando: olha, para que o Samuel nasça, olha, tem que ser assim, e aí vai fecundar tal, vai fazer assado tal. Não, os casados aí vão me entender que isso aí quebrou o clima todinho, né? Já imaginou?
vamos fazer o Samuel, vamos. Aí a gente pega um livro e vamos ler aqui como é que é feito. Não é assim? Não. Eu encontrei com a Vanessa e aí a gente tem um relacionamento de amor, né? E desse relacionamento de amor veio os nossos filhos. Não é muito diferente dos nossos filhos espirituais. Para que eu e a Vanessa tivéssemos filhos, eu poderia estar morando na mesma casa que a Vanessa durante anos. Se a gente não tivesse relacionamento, os nossos filhos iam nascer? Tem muita gente que está dentro da igreja durante anos, vivendo dentro da casa do Senhor, talvez até conversando de longe com Ele, experimentando das experiências que os outros têm com o Senhor, mas não tem relacionamento com o Senhor, e isso faz com que a falta desse relacionamento, você não produza frutos. Interessante isso, né? Para que eu e a Vanessa tivéssemos filhos, a gente mora na mesma casa, a gente está junto, mas a gente tem que ter relacionamento, a gente tem que estar junto. Morar na mesma casa não quer dizer que nós teremos frutos. Morar nessa casa, estar aqui dentro dessa casa, viver junto com os irmãos, sem relacionamento com aquele que dá os frutos, você nunca terá frutos. E nós precisamos entender isso. A fé que salva é uma fé que vê Jesus mais digno do que qualquer outra coisa na terra e entrega tudo para segui-lo. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Eu digo que tem muita gente dentro da igreja, por exemplo, e não ora. Como ter relacionamento com alguém se você não conversa com esse alguém? Como ter relacionamento com o Senhor se você não conversa com Ele? A oração é o que faz do meu encontro com o Senhor transformar em um relacionamento. Sem oração não tem como. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E hoje nós vamos ver como a permanência no Evangelho produz um fervor e uma ousadia na missão. Deixa eu te explicar uma coisa. Muita gente chama de esfriamento espiritual, né? Usando aí esse termo. Quando a gente não tem um relacionamento com o Senhor, nós somos frios espiritualmente. A nossa falta de senso de humanidade se acaba, porque é Ele, o Senhor, que vai nos trazer esse senso de humanidade. É o Senhor que vai nos fazer olhar para as outras pessoas com compaixão e entender que essas pessoas precisam do Senhor. Aquele que realmente acreditam no Evangelho tornam-se fervorosos em seu compromisso de levá-los a outros. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você levantar a mão e ter vindo aqui e aceitado a Jesus não te torna um servo do Senhor. O que te torna um servo do Senhor é o seu relacionamento com Ele. Se não há relacionamento, talvez você aderiu a uma igreja muito legal, uma igreja onde tem pequenos grupos, uma igreja onde o pessoal comemora o seu aniversário, uma igreja onde o pessoal faz o seu chá de bebê, uma igreja onde o pessoal faz o seu chá para o casamento, uma igreja onde você não era casado, o pessoal se juntou e vocês casaram, uma igreja onde o pessoal lembra dos aniversários dos seus filhos. Isso tudo é muito legal, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho tem que nos fazer chorar pelos perdidos. O Evangelho tem que nos fazer entender a nossa missão. O encontro com Jesus nos traz compaixão. O Senhor Jesus morreu na cruz por uma coisa só, pela salvação. Em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigão, sem Jesus o mundo perece. Sem Jesus o mundo perece. Em João 15,16, abra aí a sua Bíblia. Aqui é onde nós começamos, né? Em João 15. E então, como de costume, então nós vamos dar uma volta. Eu queria que você abrisse aí em João
João 15, a partir do versículo 13. Desculpa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Lá pula para o 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. As coisas que Jesus nos ensina, se você realmente acredita nelas, porque aqui tem um ponto: você realmente crê na palavra de Deus? Amém? Você realmente crê que aqui, nessa palavra estão as palavras do Senhor Jesus? Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso, igreja? Então, partindo dessa crença que nós temos na palavra de Deus, que essa palavra se revele hoje no seu coração, que essa palavra hoje faça morada no seu coração, e você pare de duvidar do que o Senhor é, de quem Ele é e do que Ele pode fazer na vida das pessoas. Não duvide. E a primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto é o plano de Deus. Lá no verso 16: Ele nos escolheu para esse propósito. Ele tinha um plano para a sua vida, amado. O Senhor tem um plano, e como eu disse aqui, como eu li o texto de João 3,16, o plano é de que todos alcancem a salvação. Todos. O Evangelho é para todos. Não duvide disso. E Ele tem um plano de que nós vamos produzir. Nós somos aqueles que vamos levar a palavra de Deus a outras pessoas. Nós somos aqueles que vamos levar a verdade do Evangelho a outras pessoas. Não existe plano B. O plano é: você aceitou a Jesus, você crê na palavra de Deus e você leva essa mensagem a outras pessoas. Um dos seus principais propósitos era trazer frutos através de você. Ele quer que você dê frutos, e frutos que permaneçam. Ele não criou você para ser estéril. Ele não criou você para que você sentasse aí nessa cadeira e ficasse ouvindo todo final de semana uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério. Porque eu estava precisando tanto. Tem outros religiões, outras coisas que fazem isso. Meditação transcendental, né? Tem outras religiões que fazem com que você tenha paz, procure a paz e tal. Mas aqui não é isso. O Evangelho, ele tem um propósito. O Evangelho, ele tem um plano. E o plano de Deus é alcançar a humanidade. Amém? É o plano. Não tem outro plano. Nós somos o plano de Deus para cumprir a sua missão de reconciliar os outros com Ele. O homem está perdido, o homem precisa de reconciliação. Talvez a gente fique indignado com tudo que a gente vê na televisão. Você fica indignado lá com aquela escola de samba que tem lá o Satanás com aquele gancho espetando em Jesus, dizendo que Satanás venceu Jesus. Você fica indignado porque, principalmente nesse período, você liga a televisão, está lá as mulheres se mostrando, né? Colocando para fora tudo aquilo que não era para estar para fora, que era só para o seu marido, vivendo uma realidade que não é a dela, que não foi o que Deus planejou para que ela vivesse, beijando a boca de todos. Eu trabalhei, como eu falo para vocês, trabalhei muito tempo na comunicação aqui no estado, e eu penso, meu Deus, a época de carnaval, né? E tratando com naturalidade as meninas que saem e beija um, beija dois, beija três, beija quatro, beija cinco. Cadê os dentistas? Cadê os odontólogos aí? Levanta a mão. Nojento, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas sabe, o problema da humanidade não é esse. O problema da humanidade é porque eles não conhecem a palavra de Deus. Esse é o problema. Sabe qual é o pecado do mundo?
não conhecer, não me conhecer. A partir do momento em que as pessoas conhecerem o nosso Senhor, como você conheceu, como eu conheci, como tivemos um encontro com o Senhor, como isso mudou a minha vida. Antes eu era dominado pelo pecado, hoje eu luto contra o pecado, e eu tenho ao meu lado, eu tenho junto comigo para vencer esse pecado, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por mim, que me lavou com o seu sangue, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Você e eu alcançamos isso, e as pessoas que estão lá fora, elas não estão tendo essa oportunidade. Sabe por quê? Porque nós temos que chegar até elas. Não existe plano B, o plano somos nós. A salvação é um presente que você tem que receber, e você não pode recebê-lo se você não ouvir sobre isso. Não tem como a gente receber um presente. Você já vai receber um presente sem você saber que o presente existe? Você já pensou nisso? Vou receber um presente, e esse presente eu não sei que ele existe. Só tem um jeito das pessoas receberem esse presente: através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em João 14, Jesus faz uma afirmação absolutamente surpreendente. Eu queria que você abrisse aí João 14, de 12 a 14. Abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra, eu quero que você anote, eu quero que você marque aí no seu celular, bota de amarelinho aí, ó. Guarda esses textos no seu coração. João 14, de 12 a 14. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora, quer ver uma mensagem incrível aqui? Deixa eu te explicar uma coisa. O próprio Jesus nos deu essa missão. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Oh, essa palavra é maravilhosa. Ei, acredita. O próprio Senhor Jesus está dizendo que vocês farão coisas maiores do que Ele fez. Tome posse dessa palavra, amado. E aí você olha lá para o seu departamento e fala assim: esse povo aqui não tem jeito, esse povo aqui. Talvez você tenha se convertido e feito. Eu falei para o pastor Valmir: pastor, lá na Argentina eu ouvi um pastor, que ele é pastor na África do Sul, e ele que se converteu jovem, e assim que ele se converteu, ele chegou em casa, reuniu a família, botou todo mundo na mesa e falou assim: ó, aqui só quem vai para o céu sou eu, vocês todos vão para o inferno. Falta de tato, né? Jogou uma bomba na família. Não, não é isso. Nós precisamos amar o Senhor. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que anda comigo, aquele que tem relacionamento comigo, aquele que está na minha casa, aquele que estuda da minha palavra, aquele que ora, aquele que me busca de todo o coração, aquele que está junto comigo, esse fará coisas maiores do que eu fiz. E o interessante aqui é que, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que o Senhor está dizendo que nós faremos coisas maiores do que Ele fez? Você imagina que Jesus veio para Palmas e Ele abriu uma igreja, e só Ele pregasse, só Ele falasse ali naquele lugar. Você acha que o Evangelho ia se expandir? Muito melhor do que só Jesus pregando é a Cibapa, com 1.500 membros, cada um fazendo a sua parte, cada um pregando o Evangelho, cada um levando aonde foi plantado, cada um levando o Evangelho aonde o Senhor nos colocou. Sabe por que Ele está dizendo aqui, ó? E eu farei coisas, e eu, lá no verso 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amado, eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Você acha que você passou naquele concurso porque você é bonzão? Não.
O Senhor te colocou naquele lugar para que você fosse luz naquele lugar, para que você fosse ponte, para que aquelas pessoas pudessem atravessar essa ponte e chegar até o Senhor Jesus. Nós cantamos aqui na igreja, né, como um farol. Que você seja um farol em meio à escuridão, que você seja uma ponte para trazer essas pessoas para o Evangelho. Amado. E aí a palavra de Deus nos diz também que a gente também não consegue, a gente não recebe aquelas coisas que a gente pede, porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Você já orou esse ano pela salvação de alguém? Você já orou pela salvação do teu departamento? Você já orou pela sua sala de aula, pedindo a salvação daqueles que estão ali perdidos? Você já orou pedindo a salvação dos seus vizinhos? E isso é forte, porque isso é para mim. Eu creio que a palavra de Deus tem se revelado hoje para que a gente saia dessas cadeiras, que a gente ache que a nossa tenda está cheia. Hoje não está, mas por causa do feriadão, né? Mas domingo retrasado, domingo passado, isso aqui estava abarrotado. E a gente acha que está tudo ok, que está tudo pronto, que é isso mesmo, que a gente não precisa mais levar o Evangelho. Amado, não caia no engano. Nós precisamos levar a palavra. Lá em Efésios 14:11 diz assim, Efésios 14:11, diz que Deus deu pastores e com o propósito de equipar os santos para a obra do ministério. Amém? Eu creio que os pastores aqui dessa igreja, eu creio que os líderes de pequeno grupo estão lutando para que possamos equipar vocês, para que vocês façam o ministério que foi entregue à igreja do Senhor Jesus. É para mim, mas também é para você. Quem são os santos? Diga assim: eu sou santo. Está fraco ainda. Diga assim: eu sou santo. Então eu vou levar a palavra de Deus. Em Efésios está deixando isso claro. Nós estamos aqui para equipar vocês, para que você vá, para que você leve, para que você dê frutos e frutos que permaneçam. Aqui está uma consideração realmente prática. As pessoas que estão procurando por Deus hoje em dia, elas não vêm aqui na igreja. As pessoas que estão procurando por Deus, elas estão procurando em todos os lugares. E você está lá, antes que ela procure Deus num terreiro? Você está lá para garantir que ela não procure Deus no Hare Krishna, no Santo Daime, para tomar um chazinho, ficar doidão e achar que aquilo ali é paz, que excede todo o entendimento? Você está lá para dizer que Jesus é a única salvação, que a salvação só é através de Jesus. Então nós temos uma missão, nós temos um plano, e esse plano é de que você eleve a palavra de Deus. Talvez a gente se engane por achar que a igreja está cheia, e você faz parte disso aqui, você está cumprindo a missão junto com a gente. Ei, não. A missão é pessoal. A missão não foi dada a Cibapa, a missão foi dada ao Catalunha, a missão foi dada ao Eduardo, a missão foi dada ao Hércules, a missão foi dada ao pastor Joelso, a missão foi dada a mim, a missão foi dada ao pastor Valmir, a missão foi dada a você, e não a um conjunto todo. Eu não posso me segurar na onda de que a Cibapa está ganhando pessoas, então eu faço parte, então está tudo ok, estou cumprindo a minha missão. Não, senhor. A missão é pessoal, e o Senhor deu para você. A segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto aqui é a promessa de Deus, quando Ele diz: eu te escolhi para dar fruto. Essa é uma promessa implícita. Ele produzirá frutos em você. Eu amo isso, porque o Senhor está dizendo que vai usar a minha vida para que aqueles frutos que Ele quer alcançar vem através da minha vida. Assim, olha lá, João 17:18, assim como me enviaste ao mundo,
eu os enviei ao mundo. Essa é uma palavra de Jesus. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu enviei eles ao mundo. E por que ao mundo? Porque a palavra de Deus nos diz que toda tribo, toda nação, todos os povos precisam ser alcançados. Ei, amado, você que é médico, você está ganhando médicos. Você que é arquiteto, você está ganhando arquitetos. Você que é professor universitário, você está ganhando professores universitários. Você que é gari, está ganhando os garis para Jesus. O Senhor plantou você naquele lugar. Imagine se eu te falasse aqui agora que Jesus está orando por você. Jesus está orando por você para que você vá e faça aquilo que Ele planejou você para fazer. O próprio Jesus diz: Senhor, assim como o Senhor me enviou, eu estou enviando eles, para que eles vão e dê frutos, e frutos que permaneçam. Uau! Que palavra! O próprio Senhor Jesus. Hoje eu recebi 2 palavras de 2 pessoas aqui na igreja, de irmãos, dizendo assim: pastor, o senhor vai pregar hoje? Vou, estou orando pelo senhor. Isso é tão reconfortante, é um conforto, né? A pessoa está orando por mim. O outro veio assim: pastor, se ninguém te disse, se eu não disse essa semana, eu te amo. É maravilhoso ouvir isso dos nossos irmãos. Agora deixa eu te dizer, presta atenção bem aqui comigo, bem baixinho. O Senhor está falando no teu ouvido: ei, eu te amo. Ei, eu estou orando por você. Eu te dei um plano, eu te dei uma missão, para que você vá e dê frutos. Nós só teremos ousadia na missão se a gente acreditar nessa palavra. Você precisa entender que não é com a sua força. Você precisa entender que não é com o seu entendimento. Você é muito inteligente, amém, graças a Deus. Mas não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Santo Espírito do Senhor Jesus. Ei! É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu fico pensando na grande comissão. Quem sabe a grande comissão? Qual é a primeira palavra da grande comissão? Ide. Vamos voltar para a Bíblia. Abre lá, Mateus 28. Mateus 28. Vocês falaram aí do ide, né? É a nossa missão, ok? Com qual palavra começa a grande comissão? Aí vocês falaram o ide. Mas vamos no verso 18? Vamos no verso 18? Está aí na tela, gente? Porque desligou aqui. Está aí na tela para vocês? Tá? Acho que a TV desligou ali. Vamos ler junto? Leio. Agora no 19. Ei, a grande comissão começa com a grande promessa. A nossa ida, ela é fortalecida e sustentada por essa promessa. E qual foi a promessa? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então agora eu comissiono vocês: ide. Estão entendendo? Eu preciso que você saia daqui entendendo isso, para que você não seja um fraco espiritual, para que você não ache que é um derrotado, para que você não chegue lá no trabalho e ache que aquelas pessoas não têm jeito, para que você não ache que o seu marido não tem jeito, para que você não ache que seu filho não tem jeito, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, amado, ide. A autoridade foi dada por Deus, pelo próprio Jesus, que nos comissionou a ir.
tem uma promessa atrás do ide. A promessa é: toda autoridade me foi dada e eu mando vocês. Então é no Senhor Jesus. Você se pergunta por que nós vamos pelo mundo todo? A razão é porque eu edificarei a minha igreja de pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Ei, amado, ele prossegue no verso 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso. E aí eu fico pensando interessante do porquê talvez Deus não está, porque talvez nós não estamos conseguindo ganhar as pessoas lá no nosso ambiente de trabalho. Porque as pessoas precisam de milagre, meu irmão. E o milagre e a razão pela qual Deus não está trabalhando em seu contexto é porque não há ninguém lá que acredita na vontade de Deus de fazê-lo, de ganhar aquele lugar. Você quer ver? Lá em Mateus 13, 58 diz assim: isso aqui foi uma palavra de Jesus. E não realizou muitos milagres ali, por quê? Por causa da incredulidade deles. Talvez o Senhor Jesus não está fazendo milagre na minha casa, não está fazendo milagre no meu contexto, não está fazendo milagres aonde eu estou inserido, porque eu não acredito. Eu estou desacreditado. E a única razão pelo qual Deus não está trabalhando era de não haver ninguém ali que intercedia por aquele lugar, que não acreditava nele. Deus é infinitamente compassivo para todos os povos, de todos os tipos. Temos que estar em suas vidas para acreditar em seu nome. Nós precisamos crer que o nosso Deus pode sim salvar a minha casa, salvar a minha família, salvar os meus amigos, salvar a cidade de Palmas. Haverá um tempo onde não haverá briga para ter carnaval, porque todos vão estar na casa do Senhor, adorando o único que é digno de todo louvor, amado. Nós precisamos acreditar, e Ele precisa que você acredite. Amém, fica tranquilo, vai dar certo. Pensa em Pedro andando sobre as águas. Quem aqui conhece a história de Pedro andando sobre as águas? Os meninos do trilhar estão aqui, todos sabem, né? A história de Pedro andando sobre as águas. Imagina Pedro achando da ideia dele. Jesus veio, e aí eu vou citar ela, né? Enfim, mas eu também, de vez em quando a gente tem muita dúvida, né, vida? A Vanessa sempre pensa: será o que estão pensando de mim? Será o que estão pensando e tal, né? É assim, às vezes eu queria dar um beijinho nela em público, será que tem gente olhando? Será que tem gente aqui? Sempre foi preocupada com isso. Você imagina Pedro preocupado: será que eu vou afundar? Será que eu vou andar? Será que eu vou fazer? Será que eu consigo? Mas sabe, ele acreditou no Jesus. Ele acreditou que Jesus disse: se Jesus me chamou para fazer, então eu não vou afundar, eu vou andar sobre essas águas. Ei, se Jesus te chamou para essa comissão, se Jesus te comissionou para esse trabalho, acredita! Acredite que Ele vai te dar as ferramentas, que Ele vai fazer com que você não duvide e que você possa andar sobre as águas profundas lá do teu trabalho, sobre as águas profundas lá da tua família, de gente que realmente está afundada nas drogas, na bebida, na prostituição, mas nós precisamos crer que o Senhor vai endireitar a vida dessas pessoas, mas nós precisamos levar a palavra a elas. Pedro não duvidou, e eu queria que você saísse dessa noite aqui sem duvidar do Deus que te chamou para fazer essa grande obra. O amor de Deus, a última coisa que Jesus nos mostra, para que nós possamos ter ousadia de pregar a palavra de Deus, o amor de Deus. Jesus disse: vocês são os meus amigos, e eu entreguei minha vida por vocês. Ele nos escolheu e veio atrás de nós, não quando estávamos procurando por Ele.
Foi o Senhor que nos encontrou, escolheu-nos, escolheu-nos significa que não tivemos nenhum interesse nele e ele veio atrás de nós. Igreja, nós somos o plano de Deus, nós somos a única maneira com que aqueles que estão lá fora vão ouvir. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? O Senhor continua perguntando a você. Assim como Ele perguntou ao profeta Isaías, Ele pergunta hoje à igreja: a quem eu vou enviar? A quem vai por mim? Quem vai falar? A igreja somos nós. Se você estudar o livro de Atos, vocês vão ver que a única ocorrência do Evangelho sendo pregada de outra maneira, que não existe outra maneira que o Evangelho é pregado em Atos que não seja através das pessoas. A igreja se movimentava, as pessoas iam falando um ao outro, iam chamando para suas casas e iam ganhando as pessoas. Nós precisamos crer. Charles Spurgeon, ele tem uma fala e ele diz assim, ele foi abordado por alguém em sua congregação que disse assim: pastor, eu estou tendo dificuldade em entender como as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus não podem ser salvas. O cara estava com dificuldade de entender por que as pessoas que não ouvem de Jesus não vão poder ser salvas. Spurgeon disse: essa é uma questão preocupante, mas aqui está uma questão igualmente preocupante. Como podem alguém de nós que ouviram falar de Jesus e não fazem nada para levar o Evangelho àqueles que estão perdidos, que não são salvos? Como pode nós que recebemos, como pode nós que estamos salvos não levar essa palavra a outras pessoas? É inconcebível. Posso te dizer que muitos de vocês não fazem isso, sabe por quê? Alguns de vocês se importam mais com as pessoas, pensam sobre você, do que com a alma de alguém. Às vezes a gente está mais preocupado com o que o amigo nosso da escola vai pensar de mim, se eu falar de Jesus para ela, do que com a salvação dela. Muitas vezes eu estou preocupado com o que o meu amigo da faculdade vai pensar de mim, do que com a salvação dela. Meu irmão, eu estou pouco me lixando com o que o meu vizinho vai pensar de mim, se ele me acha um louco, se ele me acha um doido, se ele me acha um retardado, se ele me acha um maluco que acredita em Deus. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a salvação dele. Eu estou preocupado se ele vai para o céu junto comigo. Eu quero ir para o céu e eu quero levar o máximo de pessoas junto comigo. Muitas vezes nós não levamos a palavra de Deus porque a gente não crê. Nós precisamos crer. Jesus, muitas vezes a gente coloca desculpas: ah, pastor, mas eu não sei falar do Evangelho, eu não sei compartilhar, eu preciso de treinamento. E um dia desse eu ouvi uma história e eu fiquei pensando. Na verdade é um seriado que eu assisto e o pai entrou na casa para poder salvar a família. Quem já viu aquele seriado This Is Us, né? Estou dando spoiler, né, Joel? Caramba, desculpa, Raquel, desculpa, gente. Mas eu fiquei pensando naquele pai. Aí eu fiquei pensando na Ana e no Samuel e na Vanessa dentro de uma casa. Você acha que eu ia pensar num treinamento de bombeiros para poder entrar lá e salvar meus filhos? Responda você. Você ia ficar pensando no treinamento? Ah, eu não tenho treinamento, eu não vou entrar lá não para tentar salvar meus filhos. Você ia fazer isso? A gente ia entrar com tudo, meu irmão. Nós íamos fazer de tudo para salvar a nossa família, para salvar os meus filhos. Eu ia fazer de tudo para salvar a Ana, o Samuel e minha esposa, mesmo que eu perdesse a minha vida naquele lugar. E a palavra de Deus é clara, né? Quem perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar.
Eu ouvi um amém? Quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. O mundo tem dito assim, que se você perder, né, as coisas de Deus são loucura, porque é isso. O mundo diz que você não pode perder, que você não pode ser um perdedor, que você é isso, que você é aquilo, um vencedor. A palavra de Deus diz assim: olha, se você morrer por amor de mim, você vai ganhar. Como pode a gente enxergar os nossos vizinhos, os nossos amigos, e saber de que eles estão perdidos, de saber que sem Jesus eles vão para o inferno? Às vezes a gente tem até dificuldade de falar, né? Fica na dúvida, será que eu vou ofender alguém? Mas essa é a verdade. A palavra de Deus é clara. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há salvação. E nós precisamos levar essa palavra. Deus te salvou com um propósito, amado. Este era o plano. Ele te deu uma promessa. Agora precisa que a gente acredite nessa promessa.